Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Hora de falar em Campeonato Brasileiro. Mais especificamente, uma campanha histórica, épica e invicta, a do Internacional de 1979. Desde 2003, temos o atual formato de pontos corridos. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, antes mesmo de existir a Copa do Brasil e quando apenas 2 brasileiros se classificavam para a Libertadores da América, o habitual era ter os estaduais em um semestre e o Campeonato Brasileiro no outro. Até 1980, quem organizava o maior campeonato nacional era a extinta CBD, que daria lugar à famigerada CBF. Por muitos anos, o Internacional gozava do prestígio de ser o único campeão invicto do Brasileirão, status que mudou quando a CBF reconheceu os títulos da antiga Taça Brasil, incluindo então Palmeiras, Cruzeiro e 3 vezes o Santos. Mas isso em nada mudou o feito glorioso do Internacional porque, convenhamos, os demais campeões invictos jogaram pouquíssimas partidas devido ao formato da época. Palmeiras e Santos, em 2 ocasiões, foram campeões invictos jogando apenas 4 partidas. O Santos ainda foi mais uma vez jogando 6 e o Cruzeiro jogando 10. Já o Inter de Paulo Roberto Falcão foi campeão disputando 23 partidas, num campeonato com participação de 94 clubes. O Brasileirão de 1979 começou com 80 times divididos em 10 grupos. Nos grupos de A até F se classificavam os 4 mais bem colocados, e nos grupos G e H, onde estariam os times mais fortes, passavam para a fase seguinte os 8 melhores. A segunda fase deveria ter os 40 classificados da parte inicial, mais a entrada de 6 clubes do Rio de Janeiro e 10 de São Paulo. Só que 4 desses times paulistas, Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa, que jogavam o estadual simultaneamente, queriam entrar na terceira fase direto, como aconteceu com o Guarani e Palmeiras, finalistas do Brasileiro de 1978. Como não houve um acordo, só restou a CBD substituir o Quarteto Paulista pelos 4 melhores quintos colocados das chaves de A a F. Assim, os 56 clubes foram divididos em 7 chaves com 8 participantes, passando os 2 mais bem colocados de cada grupo. Na terceira fase, aos 14 classificados se juntaram Guarani e Palmeiras. Os 16 times foram agrupados em 4 chaves e as disputas aconteceram em turno único, com somente o campeão passando para as semifinais. Já nas semifinais, o Vasco eliminou o Curitiba e o Internacional, com atuações memoráveis de Falcão, tirou do torneio o embalado Palmeiras, que era dirigido por Tele Santana e que meses depois assumiria o cargo de treinador da seleção brasileira. Na decisão, o Internacional venceu as 2 partidas contra os cariocas e levou o título. Lógico que, com um regulamento tão confuso, o Campeonato Brasileiro de 79 não poderia seguir sem nenhum problema. Na terceira fase, o Grupo R estava formado por Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Goiás. Alegando ter sido prejudicado na confecção da tabela, o Galo se recusou a enfrentar o Inter e o Goiás como visitante, perdendo por WO as 2 partidas. Mas como foi a campanha do grande campeão, o Internacional? Muitos já levantavam dúvidas sobre o incrível Internacional da década de 70, bicampeão brasileiro em 75 e 76. O time que havia sido campeão em 1976 com 84% de aproveitamento e era octacampeão gaúcho, havia perdido sua hegemonia no gauchão para o grande rival, o Grêmio, em 1977. Já em 79, os colorados assistiram o tricolor dos Pampas levar o estadual novamente. Coisas do futebol. O destino reservava uma bela ascensão e um triunfo que ficaria marcado por todo sempre na história do futebol para os colorados. O Aze Celeiro se encontrava em uma chave ao lado do seu maior rival, o Grêmio, além de Atlético Paranaense, Sport e Curitiba. Com 6 triunfos e 3 empates em 9 jogos, o clube vermelho e branco fechou em primeiro colocado a sua participação na primeira fase. Foram 15 tentos anotados e foi vazado em apenas 5 oportunidades. Na fase seguinte, o plantel comandado pelo treinador Enio Andrade teve em seu grupo clubes como Atlético Paranaense, Inter de Limeira e Caldense. E mais uma vez foi o primeiro colocado da chave. Em 7 partidas, o Inter venceu 4 e empatou 3, além de ter feito 10 gols e sofrido somente 2. Pela terceira fase, a última antes do mata-mata, o Inter teve que duelar com Goiás, Cruzeiro e Atlético Mineiro, e saiu deste grupo com 100% de aproveitamento. Já nas semifinais, o clube gaúcho enfrentou o Palmeiras em 2 jogos,
Venceu a partida de ida por 3-2 de virada, atuando na capital paulista, e empatou em 1-1 em casa, garantindo a vaga na finalíssima com o Vasco da Gama. No primeiro confronto com o Gigante da Colina, o Colorado não tomou conhecimento do clube carioca e venceu pelo placar de 2-0, em pleno Maracanã, com 2 gols de Chico Espina. Na última parte da decisão, o Clube do Povo conquistou uma nova vitória, mas por 2-1. Desta vez, os tentos sulistas foram anotados por Jair e Falcão. Que coroaram a grande caminhada no Brasileirão de maneira invicta. No decorrer de toda a campanha, o time base do Inter foi composto por Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro, Batista, Paulo Roberto Falcão e Jair, Valdomiro, Biraburro e Mário Sérgio. Além deles, o elenco ainda contava com Chico Espina, que tinha um poder decisivo muito grande e era considerado um camisa 12 da equipe. Ao longo de toda a campanha, o Internacional disputou um total de 23 partidas. O Colorado venceu 16 e empatou 7. Além de ter vencido o campeonato sem perder um jogo sequer, a equipe de Porto Alegre marcou 41 gols e sofreu apenas 13. E aí, amantes do esporte, gostaram dessa relíquia do futebol? Comente aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para novas notificações.